Pois bem, muito bom dia. Ainda falta um minuto para o horário marcado para a nossa reunião. Acabei me antecipando aqui. Mas, de todo modo, começo desde logo a saudar, inicialmente, a Norégia do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, e agradecendo não só a oportunidade que a Norégia do Paraná e as entidades que a integram me concedem para essa sequência de aulas do nosso curso de registro sobre registro. Nós estamos hoje na aula número 208, é bastante coisa. Mas também agradecer o convite que me foi formulado, e eu já o transmito a todos aqueles que me honram tanto com sua presença aqui neste nosso encontro semanal, porque na próxima sexta-feira haverá pela manhã, quero crer que às 10h30, depois a doutora Mônica, que já está aqui presente, poderá confirmar isso por escrito, haverá uma reunião, aqui mesmo nesta página da Norégia Paranaense, para que nós cuidemos de um ponto muito interessante, que é de saber se, de algum modo, as instituições notarial e registral são de direito natural. Isso não é só teoricamente interessante, historicamente interessante também, vem ao encontro da circunstância de que eu acho que até o final da semana já terei em mãos o meu livrinho ABC do Direito Natural, que a editorial Lepanto está produzindo graficamente, mas sobretudo porque vai responder-nos a uma indagação, esta sim que me parece de muito relevo prático. Ou seja, há algo que o legislador positivo, o legislador humano, tem de respeitar em relação às instituições notarial e registral? Ou seja, é possível que o legislador humano negue o direito de existir a essas entidades? Suprima a atividade das notas e dos registros? Há algo, outra pergunta que se faz, há algo, entretanto, que pode estabelecer-se mediante a legislação positiva sem ingressarmos aqui numa infração ao direito natural? É isso que temos de ver e examinar nessa interessante, pelo menos parece-me assim, interessante entrevista que a doutora Mônica Della Vecchia pretende, eu ia dizer aqui, pretende submeter-me a uma entrevista, e assim é, vai de fato submeter-me a ela. Estou incomodado aqui porque soltou um botãozinho aqui, isso, pronto, fica assimétrico. Vamos lá. Agora já temos um público aqui presente, maior. Podemos começar a nossa aula de hoje. Que diz respeito ao usufruto ainda, estamos já bem avançados no tratamento da matéria do usufruto. E aqui nós vamos cuidar do usufruto, rapidamente, da possibilidade ou não do usufruto de servidão. Depois vamos tratar de um tema muito curioso, que é o usufruto do usufruto. E, finalmente, vamos iniciar a tratativa da classificação dos usufrutos, matéria muito interessante também do ponto de vista teórico. Bom, o problema central da possibilidade do usufruto de direitos está na questão de sua transmissibilidade. Ou seja, quando o direito é transmissível, em princípio ele pode ser objeto de usufruto. Um autor nosso, né, o Carlos Roberto Gonçalves, grande civilista, fala em cessibilidade do direito.
Ou seja, sempre que um direito for, estamos falando de direitos reais, cedível, transmissível, ele é também apto a suportar ou padecer a incidência do usufruto. E essa matéria, como eu disse, em aulas anteriores, é explícita no direito alemão, no BGB alemão. Então, vamos tomar aqui um exemplo com que eu pontualizo esse tema, que está no Código Civil Brasileiro, vigente, de 2002, no seu artigo 1372, que diz o seguinte: o direito de superfície, esse dispositivo trata, portanto, da superfície, pode transferir-se a terceiros, e por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Pronto. Isso é o quanto basta, vejam, para concluir que o direito de superfície pode ser objeto de usufruto. Por quê? Porque ele pode transferir-se a terceiros. Então, a clave, o critério fundamental para nós descobrirmos se um direito real é ou não suscetível de usufruto é verificar a sua cessibilidade ou transmissibilidade. Se quiser, alienabilidade. Se quiser ainda, disponibilidade. E isso interessa tanto aos registradores, para saber se podem ou não registrar o usufruto de um dado direito real, quanto também aos notários, que elaboram ou podem elaborar escrituras notariais a respeito de constituição usufrutuária. Bom, vamos então considerar agora se a servidão, primeiramente, e depois o próprio usufruto, se ambos esses institutos podem suportar usufruto, ou seja, usufruto de usufruto e usufruto de servidão. Retomamos algumas ideias já tratadas ao largo dessa nossa série, que é bastante longa, sobre o que constitui a servidão predial, ou servidão imobiliária. Ou seja, é aquela servidão que se estabelece entre um imóvel dominante e um imóvel serviente. E ela é de duração permanente, ou indefinida no tempo. A ideia de permanência é sempre algo relativo. No mundo em que vivemos, todas as coisas são mutáveis. E, portanto, a permanência é uma ideia sempre relativa, de tal sorte que talvez seja mais próprio falar-se em indefinição no tempo. Ou seja, existente de tal modo que é indefinido, não se sabe quanto tempo vai durar. Eu me remeto aqui à doutrina de Carlos Roberto Gonçalves. Se ela não fosse, a servidão, permanente ou indefinida no tempo, ela estaria reduzida a ser mero direito pessoal, direito de crédito, já não seria direito real. Isso é uma doutrina interessante, uma observação muito precisa e muito feliz deste grande civilista também, que foi Caio Mário da Silva Pereira. De maneira que a servidão apenas se extingue, dado seu caráter de permanência, quando resulte de uma impossibilidade física e lógica. Por exemplo, o exemplo aqui é de Arnaldo Rizzardo, civilista contemporâneo. A destruição de um dos prédios, se destrói o prédio dominante ou se destrói o prédio serviente, não. Não há mais liame, não há mais a realidade física, corporal da servidão, ou do substrato da servidão. Ou ainda, ela pode também extinguir pelas causas previstas em lei. Agora são as causas que a própria lei indica como ressonantes na extinção das servidões. Quais são elas? Eu menciono aqui: a renúncia, a cessação para o predominante da utilidade ou da comodidade da servidão. Nós vimos isso na sua altura. Quando cessa a utilidade ou a comodidade, há uma impossibilidade de existência da servidão. O resgate pelo dono do imóvel serviente, a reunião dos prédios sob um mesmo domínio, essa consolidação dominial, a supressão de obras, o não uso pelo prazo contínuo de 10 anos, o que também é uma outra forma de mostrar a inutilidade. Não é? E ainda a desapropriação.
Note-se, portanto, que a mudança subjetiva da servidão, ou seja, na relação entre prédio dominante e prédio serviente, há titularidades dominiais distintas. Então, essas titularidades ocupam o polo subjetivo da relação jurídica. A mudança subjetiva da servidão, essa alteração, pois, dos sujeitos da servidão, substituindo-se um deles, ativo ou passivo, ou ambos, não é causa de extinção. Menciono aqui essa interessante observação de Mário Tavarella Lobo, que mostra claramente que é perfeitamente possível ceder a titularidade. Portanto, a servidão é cedível, tanto num polo quanto no outro, subjetivamente, pois. De modo que pode concluir-se o seguinte: a servidão adere perpetuamente aos prédios, dominante e serviente. Não, perpetuamente, volto a dizer, com esse caráter relativo, que é próprio das coisas corporais. E o conselheiro Lafayette diz: ela inseparavelmente acompanha esses imóveis em todas as mutações por que passam, incluídas, portanto, as subjetivas. Daí, pois, afirmar-se a sua transmissibilidade ou cessibilidade, com que ela poderia, em tese, constituir-se objeto de usufruto. Notem bem. Aqui vem a questão. Admite-se, pois, secundum quid, ou seja, sob certo aspecto, que a servidão possa constituir-se em objeto do usufruto. Mas não parece que isso possa ocorrer sem que o usufruto recaia sobre o próprio prédio dominante. Ou seja, o usufruto tem de recair sobre o prédio dominante. Leia-se a propósito o que diz Carvalho Santos com muita agudeza. Esse é um grande civilista, como sabe. Foi um grande civilista. As servidões reais, diz ele, abro aspas, não podem ser objeto de usufruto. Atenção. Vamos dar que essa taxatividade na forma de expressão não corresponde exatamente à conclusão a que esse autor acaba de chegar. Acabará por chegar. Diz ele, portanto, as servidões reais não podem ser objeto de usufruto, isto porque não são elas um direito existente de modo autônomo, sendo ao invés inseparável do imóvel. Daí que não se possa, abro aspas, conceber a servidão real separada e independente do prédio. Assim, prosseguiu esse autor, não será possível instituir um usufruto de servidão de aqueduto, sem que ao mesmo tempo haja estabelecimento da servidão dos campos irrigáveis a que se destina essa servidão. Conclui dessa maneira, que embora caiba o usufruto de servidão predial, esse usufruto não é autônomo. Ou seja, ele é parte do usufruto do imóvel dominante. É exatamente porque o imóvel dominante é dado de usufruto que a servidão é abrangida por ele. De maneira que não há, veja do ponto de vista registrário, não há hipótese de registrar-se, de inscrever-se um usufruto de servidão sozinho. Porque esse usufruto de servidão é apenas uma parte não autônoma do usufruto do prédio dominante. É por isso que eu disse de início que admite-se a servidão ser objeto do usufruto na medida em que essa servidão faça parte, de algum modo, do imóvel que ele todo seja objeto, seja dado em usufruto. E, portanto, é apenas uma observação relativa, ou seja, relativamente cabe o usufruto da servidão, desde que haja usufruto do todo, com que não há autonomia, e não havendo autonomia do usufruto da servidão, não é possível registrá-la ou inscrevê-la em separado do usufruto do imóvel todo. Bom, agora vamos ver essa outra questão que também é interessante, sobre o usufruto de usufruto, ou seja, se o usufruto pode ter por objeto um outro usufruto. É mais ou menos pacífico no direito brasileiro, embora essa ideia de que uma tese seja pacífica é muito... Eu me lembro aqui que certa vez uma grande autoridade judiciária brasileira, falando de julgados da própria corte, uma das cortes posteriores aqui do Brasil,
disse-me isso: olha, basta que eu afirme num dos meus votos que essa jurisprudência é dominante para passar a ser, porque não há mais possibilidade de nós examinarmos muitas vezes se a jurisprudência é ou não dominante. Então, no Brasil é sempre complexo, dada a sua dimensão imensa, a intensa polaridade das decisões judiciais, isso já que o Alain Peyrefitte chamava para a situação francesa de jurisprudence loterie, justiça e loterie, ou seja, que a justiça era uma loteria. E depois, isso também ocorre no direito brasileiro, dada a sua, volto a dizer, dado o seu vulto quantitativo, não é? Tribunais estaduais, justiças de primeiro grau, tribunais posteriores amplos, etc. Bom, mas em todo caso, a doutrina ou jurisprudência doutrinária, já disse aqui em outras ocasiões, a expressão jurisprudência propriamente significa doutrina. Ela estendeu-se depois para abranger a jurisprudência dos tribunais, a doutrina dos tribunais. Bom, muito bem, a doutrina e a jurisprudência pretoriana, e isso já era observado há tempos por Carvalho Santos, não admitem a constituição de usufruto sobre usufruto, ou seja, do usufruto do usufruto. E dessa doutrina e dessa jurisprudência, já a seu tempo, Carvalho Santos divergia. Ele dizia o seguinte: olha, não há vedação legal para que se constitua um usufruto de usufruto. E lembrava ele também da circunstância de que no direito romano o objeto do usufruto era o direito mesmo, ius ipsum, e não somente os frutos, ou seja, o objeto do usufruto era o direito de usufruto, e não os frutos percebidos pelo usufrutuário. Como diz ele no direito romano, non fructus qui percipiuntur, não os frutos recebidos, que se percebiam. E por isso aquele que tinha o usufruto do usufruto não estava obrigado a restituir os frutos colhidos, os frutos percebidos. Eu admito aqui, isso escrevi no texto que está servindo de amparo aqui para essas nossas considerações, que a questão é realmente controversa, é muito discutível. Mas aqui entra uma observação que nos remonta ao início dessa nossa aula. O que eu havia dito, que o fundamental, a clave, o critério com que nós devemos considerar a possibilidade do usufruto de direitos é verificar se o direito que vai ser objeto do usufruto é ou não transferível. E o direito de usufruto no ordenamento jurídico brasileiro é intransferível. É a primeira parte do artigo 1393 do Código Civil. Não se pode transferir o usufruto por alienação. Cláudio Bevilacqua já havia dito isso. Eu vou ler aqui o texto dele. Abro aspas. O usufruto é ordinariamente gratuito e criado para beneficiar alguém, dando-lhe meios de prover sua subsistência ou, pelo menos, fornecendo-lhe para isso subsídio. Sendo alienável, o usufruto não poderia satisfazer plenamente a esses intuitos. Portanto, o usufruto é intransferível. Bom, isso pareceria resolver o problema e não se entenderia por que eu observei que alguma controvérsia há nessa matéria. É que, apesar de ser intransferível o direito de usufruto, não é incedível o exercício do direito de usufruto. Segunda parte do artigo 1393 do mesmo Código Civil diz que o exercício do direito de usufruto, abro aspas, pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Cláudio Bevilacqua diz, tratando deste assunto: ser inútil e vexatório exigir que o titular do usufruto gozasse de coisa pessoalmente, ele usufrui igualmente, alugando-a ou cedendo a outrem o exercício de seu direito. E a mesma coisa, na mesma linha, dizia o nosso conselheiro Lafayette, o grande conselheiro Lafayette. Aspas. Entendida em intransmissibilidade em termos absolutos,
o usufruto seria totalmente inútil, desde que a usufrutuária não fosse possível fruir a coisa pessoalmente, como se lhe impedissem a natureza de suas ocupações, a sua idade, moléstias, etc. Então, vejam que o exercício do direito de usufruto é muito razoavelmente objeto dessa previsão de que possa ser cedido, quer gratuitamente, quer onerosamente. Muito bem. Ora, a cessão desse exercício não supõe a divisão dos atributos de usos e frutos. Abrange ambos esses predicados. De sorte que, quando se faz a cessão do usufruto, o que se cede é tanto a qualidade, ou predicado, ou atributo de usos, quanto o predicado, atributo ou qualidade de frutos, o que alguma doutrina chama direito de usos e direito de frutos. Melhor está dizer-se atributo, porque são desdobramentos apenas de qualidades do domínio. De sorte que isso não seria sequer um caminho legítimo para justificar o chamado usufructus tantum fructum. O que é o usufructus tantum fructum? É o usufruto apenas dos frutos. E esse usufruto não equivaleria ao completo usufruto do usufruto. Usufructus usufructus, como se diz. Portanto, não serviria de combate àquilo que nós estamos referindo. Pode ir-se além, entretanto. Pois, ainda que se admita, venha o titular usufrutuário a ceder o exercício fragmentado, vamos admitir isso, ele só admite ceder o solum usus ou admite ceder o solum fructus, ou seja, só cede o uso ou só cede o fruto, a fruição. Nós não poderíamos cogitar de um usufruto um tanto usus, da mesma forma como não se permite reconhecer um usufructus tanto modo fructus. Por quê? Porque, e essa aqui é uma lição de Clovis Vilacqua, a mera cessão do exercício de um direito real ou de algum de seus atributos não possui transcendência de sua ordem correspondente. Ou seja, não vai além da sua ordem. Ela é apenas pessoal ou de crédito, não é real. Quem adquire o exercício do direito, o exercício do usufruto, ou de uma de suas faculdades, seria o caso aqui de dividir uma coisa de outra, adquire somente um direito pessoal. De modo que não era diverso o entendimento do conselheiro Lafayette nesse sentido. Vejam o que ele diz, abro aspas. O terceiro não adquire direito real sobre a coisa frutuária. O direito que lhe vem do seu contrato como usufrutuário é meramente pessoal, como o direito do locatário. Então passa a ser um direito pessoal. Pois se é um direito pessoal, não pode ser usufruto, porque o usufruto é direito real. Aqui está a resposta. O consequente disso que nós estamos afirmando é de que o cessionário do exercício do usufruto não tem direito oponível ao proprietário do bem objeto. Aliás, não tem direito oponível, direito real oponível a ninguém. Porque não tem direito real. O que ele se limita a ter é a possibilidade de opor o seu direito de cessionário ao usufrutuário cedente. É só isso. Depois, não se vê aí a possibilidade de usufruto, exatamente porque não se trata de um direito real. Daí a minha conclusão aqui de que, aparentemente, segundo eu penso, não é admissível o registro predial da cessão do exercício do usufruto, por ser direito pessoal, e não está previsto direito pessoal como suscetível de registro. Isso é matéria discutível. Haverá quem diga que caberia uma averbação, né, na linha do que mais amplamente dispõe o inciso 2º do artigo 167. A meu ver, não é de admitir em caso algum. Bom, agora vamos mudar de tema e incorrer com ou percorrer, ainda que rapidamente, o tema das espécies de usufruto. E eu vou seguir aqui pelo bem elaborado
desse trabalho, a classificação que foi sumariada pelo registrador e doutrinador aqui paulista, Ademar Fioranelli, titular do 7º Registro de Imóveis da capital, meu estimado amigo, que apresentou em Foz do Iguaçu, em 1987, um estudo chamado O Direito Real de Usufruto. Em 1987, lá em Foz do Iguaçu, houve o 14º Encontro Nacional dos Oficiais de Imóveis do Brasil. Eu, lembra-me com saudade que eu participei desse encontro dos oficiais de imóveis lá de Foz do Iguaçu. Ali apresentei um pequeno trabalho sobre a prevalência das certidões, naquele tempo era assim, né? Prevalência das certidões reprográficas sobre as certidões datilografadas. Vejam que tempo, né? 30 e tantos anos depois, isso já não tem mais interesse. Mas também ali, pela primeira vez, pronunciei uma pequena palestra sobre o tema do parcelamento, ou seja, da altura chamei da segregação imobiliária, controle da segregação imobiliária, em que sugeri, e essa foi uma tese depois acolhida generosamente pela doutrina e também pelos tribunais, que a especialidade objetiva tinha de ser subdividida, que ela não poderia limitar-se ao tema da quantidade. Foi aí então que eu procurei mostrar a importância da especialidade de qualidade e da especialidade de lugar para o campo da especialização objetiva do imóvel. Tese que, volto a dizer, para minha honra, acabou sendo admitida pela doutrina e pelos tribunais. Outra data, portanto, de fins da década de 80. E ali aconteceu um fato curioso, quando exatamente durante a palestra sobre certidão, instalou-se uma discussão curiosa sobre o que deveria ou não constar de um certificado, dada a insegurança que frequentemente havia. E naquele tempo havia um problema sério. As certidões do registro imobiliário expedidas em São Paulo, certidões de matrícula, frequentemente não indicavam pesquisa no livro 1, livro do protocolo. E eu, então, fiz ali na minha participação uma pequena, digamos, uma pequena incursão, sem dizer, sem apontar claramente a falha. Achei melhor apenas dizer, olha, as certidões de São Paulo são quase bem feitas, e toquei adiante. E aí, é claro, provoquei a curiosidade dos registradores, sobretudo dos registradores paulistas que eles estavam. E então eu fui procurado por uma grande registradora de São Paulo, uma grande doutrinadora, essa mulher excelente, titular do 10º Registro de Imóveis de São Paulo, onde hoje está o doutor Flaviano Galhardo, a doutora Maria Helena Leonel Gandolfo, grande registradora, volta a dizer. E ela veio para mim, porque o senhor disse que essas certidões são quase bem feitas? Eu disse, porque ninguém vai ao livro 1. E ela disse, é verdade, o senhor tem toda a razão. Nós damos a certidão sem pesquisar no livro 1. Era praxe em São Paulo. Mas o que aconteceu de curioso, ela é duas coisas curiosas durante a minha exposição sobre esse tema. O primeiro foi a queda de energia. E o auditório ficou totalmente escuro. E eu de lá de cima comecei a ver gente saindo, porque era um calor danado lá em Foz do Iguaçu, o pessoal querendo ir para a piscina e tendo que ouvir um chatíssimo expositor falando sobre certidões, né? Mas a outra coisa foi que meu grande saudoso amigo, grande interlocutor que tive na área do direito registral, que foi o Dr. Silvio Paulo Duarte Marques, criticando o fato de que eu dizia que as certidões deveriam apresentar o quadro de veracidade com fé pública no momento de sua expedição. Ou seja, no momento a que reportasse a sua expedição. Claro que se expede 3 dias depois, se refere a uma situação anterior, 2 dias depois, uma situação anterior. Não é possível que a todo momento se pense numa simultaneidade de controle, porque então não seria possível
uma afirmação com segurança. E ele dizia que não, que ele certificava, ele sempre disse, que certifica e dou fé, que os dados constantes da certidão são verdadeiros, confere com o original, são verdadeiros, salvo se houver algo que eu desconheça. Com que ele, no fundo, destruía, de algum modo, talvez fosse mais uma desnecessidade dessa cláusula final do que outra coisa, mas, no fundo, ele contrastava a sua afirmação de que dava fé do que estava vendo. Bom, mas vamos lá, avançar aqui. Silvio Paulo, para quem não conheceu, foi não só, doutrinariamente, dos mais sábios que houve no registro de imóveis do Brasil, mas dotado de uma estrutura moral extraordinária, a ponto de que eu, sem receio de equivocar-me, coloco entre as almas de eleição que atuaram na instituição registrária brasileira. Bom, vamos lá. Voltar aqui ao tema da classificação ou divisão do usufruto feita por Adhemar Coronel. A divisão é um dos 3 modos de saber. Os 3 modos de saber são definição, divisão e argumentação. A divisão é o segundo modo de saber, do ponto de vista da importância, mas é frequentemente o primeiro modo com que nós nos aproximamos para conhecer alguma coisa. Chegamos à divisão frequentemente antes, ou seja, um caminho pedagógico às vezes mais cômodo. Chegamos primeiro à divisão e depois à definição. Mas a divisão tem um problema. Ela pode variar segundo os critérios. E como esses critérios podem ser quase infinitos, nós podemos ter tantas divisões quantas nós queiramos, aventemos. E aí o problema de a divisão ser um modo de saber está em que ela se contenha de maneira temperada, em que haja um critério razoável, racional, para que nós estabeleçamos um estudo sobre a classificação, sobre a divisão. E do contrário, nós faremos divisões que, em vez de ajudar o saber, prejudicam o saber. São as divisões muito extensas. Eu mencionei já a circunstância de que um grande professor de processo penal criou tantos princípios para o processo penal que os princípios perderam a razão de ser. Dado o volume imenso, não ajudavam ao conhecimento. Divisão é modo de saber. Embora, pois, seja suscetível de variedade, de variação, conforme os critérios que nós possamos, quase infinitamente, como eu disse, indicar, sempre a divisão deve ser o mais possível voltada a ajudar o nosso conhecimento. Portanto, vamos ver os critérios que aponta Adhemar Coronel de maneira muito sensata, o que não exclui a possibilidade de outros critérios que possam eventualmente indicar-se como critérios sugestivos para aprofundarmos o saber. Lembremos que sabedoria, o conhecimento das coisas, ela é sempre suscetível de algum acréscimo. E, pois, não se pode excluir que alguém forneça algum critério tão sensato, tão racional, quanto esses que indica Adhemar Coronel. Mas eu me contento por agora com estes. Eles se fundam em 4 critérios. O da causa, do objeto, da extensão e da duração do usufruto. Causa, objeto, extensão e duração do usufruto. Segundo a causa, ele classifica o usufruto em legal e convencional, ou voluntário. Portanto, primeiro critério, divisão pela causa. Pode ser usufruto legal ou convencional. É só sobre essa divisão que nós vamos tratar hoje. Na aula que vem, nós vamos continuar a análise da divisão pelos demais critérios, objeto, extensão e duração do usufruto. Hoje vamos tratar só da divisão do usufruto segundo sua causa. Secundum causam. Bom, então, o usufruto pode ser, segundo a causa, ou legal ou convencional, que é também chamado voluntário ou consensual. O legal, que no direito romano
se designa usufructus ex vilegis, ou seja, usufruto por força da lei, segundo a lei, é também designado de usufruto legítimo. Essa distinção entre usufruto, entre a palavra legal e legítimo, é muito controversa, ou seja, ela apresenta alguma impropriedade. Em sentido mais próprio, legítimo é o que está de acordo com o direito natural. E legal é o que está de acordo com a legislação posta, com a legislação vigente em determinado tempo e determinado lugar. Não só determinativa, mas também a conclusiva, mas em todo caso, por meio de costumes ou por meio de leis escritas. De toda sorte, o fato é que se usa essa expressão usufruto legítimo para significar usufruto legal também. Esse é o que advém diretamente de um preceito de lei, de um preceito legal, ou seja, como efeito imediato da lei. Num tempo em que nós estamos vendo aí uma avulsão de decretos ocupando o papel das leis, chamemos atenção para o fato de que o usufruto deve ser efeito imediato da lei, como diz Lafayette. Assim, por exemplo, o usufruto dos pais sobre os bens do filho menor, matéria prevista no artigo 1689 do Código Civil, ou do cônjuge sobre os bens do outro, 1652. Ou ainda o dos silvícolas, parágrafo 2º do artigo 231 da nossa PAN-Constituição de 1988. Esse é o usufruto legal, ou seja, o que provém diretamente da lei. Isso nos leva à ideia de que esse usufruto legal não necessita, em princípio, ser levado a registro, porque ele resulta da própria lei. Lembre-se que a lei possui uma publicidade, ainda que ficta, digamos assim, publicidade tão pública quanto o registro público. E talvez tão ficta quanto é a publicidade do registro. Esse problema da ficção do conhecimento do registro é interessante, quando alguns reclamam um pouco do fato de eu julgar que de fato é ficto o conhecimento, eu me valho de uma indagação. O Dr. Valdecir deve estar aqui nos assistindo. O Dr. Rogério, que foi registrador de imóveis, também sabe disso. A minha observação era essa. Não é ficto. Eu perguntava para o registrador, sabe tudo o que consta das matrículas do seu próprio registro? Não, claro que não. Pois é, então. Conhecimento é fictício. Se o próprio registrador não sabe tudo o que consta do seu registro, porque é impossível saber isso praticamente, como se poderia dizer que o conhecimento dos demais não é ficto? Se nós imaginarmos, então, extensivamente que a ideia do registro público é que seja um registro conhecido por todos, imaginando, portanto, que era o exemplo caricatural que eu dava, ou seja, de maneira que o camponês de Andorra, aquela personagem pitoresca, está sujeito a conhecer o que consta do registro da doutora Mariana, em Curitiba. Aí nota-se o caráter ficto dessas publicidades. E a da lei não menos, No movimento legal hiperinflacionário, como nós temos no mundo de hoje, não se pode dizer que o conhecimento da lei não seja ficto. Ele pode ser necessário, pode extrair efeitos de presunção a respeito do conhecimento da lei, isso é outra história. Mas dizer que não haja de fato uma ficção será negar a realidade das coisas. Em todo caso, não há necessidade, efetivamente, de concorrência de publicidade, a não ser que a lei determine. Bom, é diferente. Se a lei está determinando, ótimo. Ao revés, o usufruto está constituído já pelo fato de ele ser um resultante da mesma lei. Outro usufruto, aqui atendendo a essa classificação pela causa, é o convencional, voluntário ou consensual, que é o usufruto instituído por meio de atos voluntários, sejam inter vivos, contratos, sejam causa-mortes, testamentos. Notem, usufrutos instituídos por atos voluntários, não constituídos.
embora sejam constituídos à raiz por um ato de vontade, quer dizer, a rogação do registro de imóveis, em rigor, o ato praticado pelo registrador não é um ato que se possa considerar contratual, senão que imperativo resultante da obrigação legal de proceder-se ao registro. E com isso nós terminamos hoje a nossa aula número 208 desta série sobre registros, que começou lá há muitos anos, cerca de 5 anos, nas dependências anexas, no auditório anexo ao Sétimo Registro de Imóveis de São Paulo, gentilmente cedido, então, pelo doutor Ademar Toranelli, reuniões que se faziam sobre já sabem todos, sobre o patrocínio da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, instituída pelo Dr. Sérgio Jacomini. Posteriormente, nós levamos isto para a Uniregistral, ali permaneci, convidado pelo Dr. Francisco Raimundo e ali mantido na presidência do Dr. Flaviano Galhardo durante alguns anos. E agora, hospedado, para muita minha honra, nesta prestigiosa página da Noreg do Paraná, a que renovo os meus agradecimentos. Lembrando a todos que na próxima sexta-feira, quero ter às 10h30, vamos discutir aqui, vamos ver se vamos conseguir discutir uma entrevista que a doutora Mônica Dalla Vecchia, Guimarães Dalla Vecchia, pretende, a qual entrevista pretende submeter-me, sobre a natureza dos registros das notas quanto ao seu relacionamento ou não com o direito natural. A pergunta é, as notas dos registros fazem parte da natureza das coisas ou elas podem extinguir-se ou modificar-se ad libitum pelo legislador de turno? Essa é a discussão que nós temos de estabelecer e tentar solucionar, tentar resolver. Vamos ver. Espero que todos se apresentem aqui para nós vermos essa entrevista. Cumprimentar aqui a minha querida amiga Eliette Guarnieri, grande juíza aqui do Estado de São Paulo. Saudações a todos da sua casa, Eliette. Novamente cumprimento e agradeço a doutora Mônica Macedo Dalla Vecchia, professora Cátia Jonas, bom dia. Vamos tratar de estabelecer agora o projeto para Guarulhos, não é? Querido amigo Rogério Tobias, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Dr. Anderson Scherner Christ, muito obrigado. Doutor Pedro Bragato, eu quero agora de público agradecer uma gentileza que ele me fez ontem. A minha aula sobre adoção constou na exposição oral com a indicação de 3 dispositivos do Código Civil que foram revogados. O texto estava preparado há muito tempo e eu não me dei conta ontem dessa revogação. Por sorte, do ponto de vista jurídico, a solução estava correta, independentemente do fato de que os dispositivos apontados estavam revogados. E graças à diligência e à amizade do Dr. Pedro Bragato, eu fui avisado. Já consegui corrigir o texto, que está publicado, e publicamente quero agradecer aqui. É claro que sempre chateia um pouco a gente errar alguma coisa, mas a verdade é que não há possibilidade de escritor sem erro, nem de palrador sem erro. É inevitável que aqui e ali nós escorreguemos e a ideia é tratar de fazê-lo o menos possível e corrigir os equívocos que são, como volto a dizer, em absoluto impossível de evitar-se. Não é possível que nós tenhamos a ideia de evitar erros de maneira absoluta. O que temos que tratar é de evitar o mais possível. Não é? Eu agradeço muito ao doutor Pedro Bragato. Estimada Laura Porto, muito obrigado aí ao indicar aí o site da Lepanto. Eu, como já lhes falei, a Lepanto já está na campanha de pré-lançamento, não é? E vendendo o livro que ainda fisicamente não me chegou às mãos,
ABC do Direito Natural, em que há uma referência, ainda que breve, ao tema da possível jusnaturalidade do registro imobiliário. A referência é alusiva a um pensador do nosso tempo, morto há pouco tempo, Javier Hervada, um autor espanhol, um grande pensador espanhol, e que eu mencionei no corpo desse trabalho ABC do Direito Natural. Muito obrigado, Laura. Doutora Margarete Maia, muito bom dia. A doutora Mônica está dizendo aqui, sim, será às 10h30 nas redes sociais da Noreg, não só, portanto, nesta página do Facebook, mas em outras páginas. Eu até vou sugerir à doutora Mônica, já que é ela que vai fazer a entrevista e eu que você é possível vítima, que se seria possível estabelecermos aí, talvez com o apoio valioso do Dr. Fernando, que sempre está atento e acompanhando as atividades da Noreg, um sistema que me possam dirigir também perguntas complementares a que a doutora Mônica vai fazer. E, naturalmente, eu deixo aqui uma cláusula rebus, eu respondo se souber. Se não souber, passo, por assim dizer. Mas fica aí a sugestão, doutora Mônica, para que nós debatamos com muita franqueza. Quer dizer, quando houver deficiência na resposta, eu direi claramente, olha, isso eu não sei dizer, ou sei, e respondo como acho, e opino, digo outras coisas com maior grau de certeza, isso faz parte da vida. Temos que ser realistas quanto a isso. Mas eu acho que será interessante que nós discutamos e vejamos exatamente o estatuto das notas e dos registros. Se há algo nessas instituições que se podem considerar, de algum modo, ajustadas à natureza das coisas. Estimado Dr. Valdecir Castiglione, muito bom dia. Tenho gostado da presença da Maria Augusta aqui também, filha do Dr. Valdecir, que em nossas reuniões. O Dr. Valdecir é grande registrador aqui no estado de São Paulo e era um frequentador assíduo das nossas saudosas reuniões presenciais do Registro ao Registro. Professora Aline, que abandonou o registro para brilhar na vara de fazenda, uma magistrada que eu não vou dizer que é promissora, porque ela já é uma realidade como... Ah, Maria Augusta está aqui, sim, estou vendo que a Maria Augusta está aqui, logo embaixo. Bom dia, Maria Augusta. Mas voltando à Aline, eu não vou dizer que a Aline é uma magistrada promissora, porque ela já é uma realidade, embora muito jovem. E a minha esperança é que ela prossiga nesse caminho, não é? Maria Augusta, novamente, bom dia. Professora Isabela Bicalho, da aprazível cidade de Miguelópolis, com sua temperatura amena constante. A professora Isabela é uma grande registradora e tem uma vocação jurídica manifesta. Meu agradecimento ao segundo serviço de imóveis de Curitiba. Dr. Wagner Rodrigues, bom dia. Dr. Jorge Lima de Oliveira, também bom dia. Ah, meu amigo, desembargador Fábio Raik Dalla Vecchia. Ontem eu teve a ocasião de comemorar o aniversário de seu pai. Muito bem, espero que todos de sua família estejam fruindo de boa saúde, meu querido amigo desembargador Fábio. Dr. Eduardo Amadei, bom dia. Dr. Hilário Lula, bom dia. Dr. Eduardo Amadei que aplaude alguma coisa, eu agradeço. E a doutora Mônica diz excelente. Também não sei o que é excelente aqui, suponho que seja pelo fato de que eu estarei bombardeado de perguntas na sexta-feira. Bom, meus senhores, agradeço a presença de todos aqueles que, mais uma vez, prestigiaram esse nosso encontro. Renovo meu testemunho de gratidão à Noreg do Paraná e vamos encontrar-nos, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, ou se não, para aqueles que não puderem comparecer, na terça-feira com as claves notariais registrais ou na outra quarta com a sequência, se Deus permitir, do registro sobre registro número 209. Muito obrigado a todos.